Sejam bem-vindos, galera, a mais um TalkCast. Agora, o que é esse? Estava cantando uma música que você gosta de cantar? Se você gosta de cantar, cante. Eu não estou sozinho, estou com meu amigo Tasha também, que não gosta de ouvir eu cantar, pelo jeito. Olá, Rafael. Olá, vocês de casa. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Agora Que é Esse. E agora especial, porque a gente está revelando talentos. Alguns talentos para música e outros para apresentação, como o Rafael, né, Rafael? Apresentador aqui de programa. Como cantor, você é um excelente apresentador, então eu falo para você, invista nessa carreira que vai dar bom. Então, já investi nessa carreira, galera, se inscreva nesse canal, Se você gostou de compartilhe, eu cantando, ative o sininho, comente se você gostou de eu estar aqui. não comenta não. Se você gostou, segue o canal. Tá bom, então. Se Então, olha só, inscreve. segue o canal, se inscreve aqui, já tá acabando, não deixa de gente. seguir o arroba. Compartilha com seus amigos e vai lá no Instagram e segue a gente lá, que é @JovensAdventistas_LesteMT. E olha só, Tyson, Anuncia o tema o nosso- dessa semana... Anuncia o tema cantando. Tá bom. Anuncia o dessa tema semana cantando, vai, já que você é cantor o bom. sacrifício perfeito. Feito por Cristo. Quem sabe vai saber, entendeu? E é isso aí. Então, rapaz. gente... Não, vamos bater palma pro Rafael. Por favor, estúdio, palma pro Rafael, gente. Obrigado. Valeu. Agora, já que o desafio é cantar, então anuncie quem está de novo com a gente cantando. Agora tudo você cantando. Tudo cantando. Você não Temos gosta de aqui cantar? com nós Ana Isabel. Oi, gente, voltei. Voltou. Quem mais? Temos também Eu o... não me atrevo a cantar, tá? Então. Tá bom. Temos também o Wender. Tá muito bom. Esse menino tem talento, gente. Esse tem talento, Se você cara. quer investir no Pisar na Rafael, igreja, manda uma né? mensagem Da aqui. música. Cadê ele na banda? Comenta aí que a gente quer investir na carreira dele. Então, se você quer apoiá-lo, comenta aí embaixo aí nos comentários do YouTube que sim, a gente vai investir na carreira do Rafael. Wender, seja bem-vindo de volta, né? Ana Isabel, Obrigado. Estamos aqui para discutir e debatermos mais um tema maravilhoso. Exatamente. Vamos embora agora, o que é esse? O sacrifício perfeito. E aí, cara? Eu quero já fazer uma primeira pergunta. Fala. A gente viu algumas edições passadas, a gente sabe, todo mundo sabe. Você de casa sabe, tá cansado de saber, eu estou, vocês estão cansados de saber, que antigamente eram feitos sacrifícios de cordeiros. Só que esses sacrifícios não eram perfeitos. Primeiro até porque o sacerdote que fazia o sacrifício já não era perfeito. Mas o que faz? Por quê e o que torna o sacrifício de Jesus perfeito? E aí, gente? Uma pergunta bem profunda aí, Já pra você já bem começar lá, batendo. A gente já começa Quer- assim, quer- né? quer ficar mais Ah, difícil? eles Super aproveitam. Quer ficar mais tranquilo. difícil? Responde cantando. Brincadeira, gente, brincadeira. Dá o tom. Ah, não tem nada pra dar o tom aqui. ó, Vai ficar pra próxima. Um cara que Quem canta é uma coisa, quem Eu não não canto, eu canta... só encanto. Tá bom, Mas gente. e aí, Vamos gente? focar aqui o sacrifício Sacrifício de perfeito. Jesus. Por que ele é perfeito e o que o torna perfeito na opinião de vocês? E de acordo com o que vocês viram aí, que nós vamos ver ao longo da lição. E aí? Eu vejo que o que torna ele perfeito é justamente... É meio... Como que eu posso explicar? Ele não... Ele é tão incrível, tão perfeito, ele não precisava passar por nada do que ele passou simplesmente para nos salvar. Ele não precisava viver nada daquilo. E aí todo o sofrimento que ele teve que passar, toda a humilhação, esses dias já faz um bom tempo, assistindo o Rodrigo Silva, ele estava explicando, eu não vou lembrar agora o nome exato, mas que foi dado para Jesus, quando ele estava na cruz, vinagre, acho que numa esponja que era de limpar fezes. Entende? As pessoas não usavam papel higiênico para limpar, usavam essa esponja, que tem um nome. E foi dado isso quando ele estava ali na cruz, para matar a sede dele. Olha quão perfeito é ele se submeter a tudo isso, a todo esse sofrimento, essa humilhação por mim, por você, por quem está aí em casa. É isso aí. É muito admirável. Sofrimento, a dor torna isso um sacrifício perfeito também, Sim, né? E o fato de que não precisava, como diz o meme, não precisava? Não precisava, mas escolheu se desfazer de glória para estar aqui. E você, Wender? E aí? Qual que é a sua opinião sobre? Na última lição que nós conversamos, né, nós falamos sobre a graça, sobre a nova aliança, e nós conversamos que Jesus era o único, na verdade Deus é o único que poderia trazer um sacrifício que
ligasse novamente nós, povos caídos, com ele. Porque Adão e Eva quebrou a lei, se separou de Deus e o pecado trouxe separação. Então, assim, para restaurar essa conexão, era necessário sangue, era necessário sacrifício. Nós não podíamos, os animais não têm essa capacidade, os anjos também não. Aí vem a surpresa de todo o universo. O próprio Cristo, o próprio Deus diz: eu vou me sacrificar em prol da humanidade. E por causa deste sacrifício, hoje nós, os pecadores, nós temos direito, não por nós mesmos, mas por Cristo, ao perdão divino, uma conexão novamente com o Pai e o mais assim incrível, voltarmos morar junto com o Pai. O sacrifício dele faz a gente ser da família dele novamente. Exatamente, né? nos religa novamente Partilhar. ao próprio Pai. E a lição, ela vem falando algo interessante. A cruz não era antigamente o símbolo dos cristãos. Esses últimos dias, estudei sobre a escola da arte, a história da arte, e tem um artista que me chamou atenção, que é o Caravaggio. É um artista italiano. Qual é que ele chama atenção para as obras dele? Quando ele começa a pintar coisas da realidade. Pessoas com pé sujo, rostos de prostitutas, sabe? Pessoas baixas, consideradas baixas na época. E isso traz grande surpresa para a comunidade cultural da época. Por quê? Porque a obra de arte para eles tinha que ser perfeita. E para ser perfeito, tem que utilizar pessoas perfeitas. Então, Caravaggio chega e fala: não, eu tenho que usar pessoas reais. Por que eu digo que me impactou este artista? Porque a cruz é um símbolo real. Ela não vem esconder algo, traz algo bonito do cristianismo, traz algo, um momento triste, a morte de Cristo. Mas é uma realidade. Mas é uma realidade. É uma realidade triste que nos traz alegria. Por quê? Porque através da morte de Cristo nós temos a salvação. E isso traz esperança, né? É interessante isso, porque então a gente percebe que o sacrifício perfeito é perfeito, não por conta dos acontecimentos, mas por conta que a pessoa é perfeita. Se fosse de outra forma, seria perfeito. Se porque fosse o ele é sacerdote perfeito. do templo lá se matando, Não seria perfeito. Morrendo, Por mais que crucificado. se fosse do jeito mais lindo ou do jeito mais realista, não seria perfeito porque ele não é perfeito. Precisava de algo perfeito, algo sem culpa, algo nada a ver, tipo assim, referente ao que estava sendo tratado para que pagasse isso. Alguém que esteve desde o início. Exatamente. E isso é uma coisa muito interessante. E você trazendo esse negócio de realidade, da cruz, é uma coisa que sempre fala, né? De tomar a sua cruz e seguir o mesmo caminho de Jesus. E é uma coisa que a gente reflete. O que seria se tomar essa cruz e seguir ele? temos que ser crucificados hoje em dia de novo. Passar como por toda essa humilhação. Alguém tem que botar um prego na nossa mão, e aí? O que vocês acham? Essa é uma pergunta interessante, porque eu refleti isso nesses últimos dias. Todos os seres humanos, todos nós, temos tendências e pecados no qual nós lutamos dentro de nós, a nossa própria carne. E é individual de cada um. Quando Cristo nos salva, ele não retira de nós esta carne. Isso só vai ser retirado de nós com a glorificação. Quando Cristo volta, aí nós seremos seres transformados. Até Jesus voltar, nós vamos ser militantes contra a nossa própria natureza. Quando Cristo diz assim, pega a sua cruz, é o quê? Pega a sua carne, aquilo que você nasceu natural, e lute contra ela. E persevere na fé, independente do que você sentir na carne. Então, isso é pegar a cruz, porque hoje nós vivemos uma ideologia em que você é um ser livre e que você tem que fazer o que te der vontade e o que vier na cabeça. Seja feliz. Faça o que traz alegria. Exatamente. Felicidade. Só que quando a gente vai nos parâmetros bíblicos, Jesus nos diz que o salário do pecado é o quê? A morte. A morte. O mundo diz que eu tenho que ser livre, ponto, acabou. Ele não separa o que é pecado. Para o mundo, o importante é o que eu acho. Mas para Deus não, porque Deus sabe que o pecado vai me trazer a morte. E quando eu chego e conheço a Cristo, e Cristo começa a abrir os meus olhos para aquilo que é pecado, aquilo que é de errado em mim, tem algumas coisas que eu vou ter que lutar contra a minha natureza e com o poder do Espírito, esperando a glorificação para aquilo que seja removido. Por isso que Jesus diz, pega a tua cruz, aquilo que você precisa lutar e siga-me. Independente, siga-me. Então E é é importante o que você falou, não, Ender? Com o poder do Espírito. Porque quantas vezes nós tentamos pegar a cruz por nós mesmos, sozinhos, e tentar mudar e ser diferente. Eu não sei vocês, o meu não dura uma semana. Então, assim, por conta própria, sozinho, é muito difícil. E eu acho que até as pessoas que conseguem por conta própria podem cair no pecado de achar que não precisam de Deus.
E é justamente por isso que não conseguem, né? E esse é o grande dilema que nós encontramos entre lei e graça. Se eu tento guardar a lei por conta própria para ser salvo, eu já estou perdido. Mas, como a gente viu no episódio passado, se você não acompanhou, assista aí, vai aparecer do ladinho aqui, ó. Volte e assista, mas como a gente disse no episódio passado, explicou de forma mais detalhada. Se eu faço isso com amor, é diferente, né? Mas olha só, os judeus tiveram e ainda têm uma dificuldade de entender e aceitar Jesus como realmente filho de Deus, como Deus. Até porque era uma blasfêmia. E na cabeça de um judeu, na cabeça do povo de Israel, do sacerdote naquela época, não entrava a ideia de que o filho de Deus, que teoricamente é santo, que é Deus, que Deus não poderia morrer numa cruz porque a cruz era um castigo para o pior dos pecadores. Mas, em contraste com tudo que as pessoas viam naquele momento, Deus, Jesus ali, morre na cruz como o pior dos pecadores, mas era o mais justo e santo de todos que já existiu. E isso é um ministério muito bonito. Mas qual é a diferença do ministério do sacerdote, não vou tentar falar a palavra não, mas qual era a diferença do ministério do sacerdote daquela época e a diferença do ministério de Jesus? Porque o ministério de Jesus, mesmo morrendo como o pior dos pecadores, ele é perfeito, ele é diferente. O que diferencia? E aí, gente? Eu acredito que é porque o sacrifício dele nos traz realmente o caminho da salvação. Ele nos dá a salvação. Por mais que os sacerdotes seguiam todo o rito, né, não chegava a uma salvação. Nós não tínhamos uma conexão com Deus diretamente. Jesus nos permite isso. Nos permite, a qualquer lugar, a qualquer momento, falar com o Pai e ter essa ligação. Então, eu vejo dessa forma, que é perfeito o sacrifício dele, é incrível o sacrifício dele. Sim. Diferente dos sacerdotes que não conseguiam chegar realmente, não conseguiam nos dar um caminho para a salvação. Wender, os sacerdotes acabaram. Não é necessário mais fazer sacrifício da ovelha. Não precisamos mais de um sacerdote, mas, diferente do sacerdócio antigo, o de Jesus é eterno. Ele continua até hoje. Por que ele continua? Por que esse sacerdócio é eterno? Nós sempre vamos estudar no céu o sacrifício de Cristo e todo o trabalho, todo o serviço que ele fez. Hoje nós vivemos em tempo de graça. Enquanto houver graça, Jesus intercede por nós. É o que a minha amiga Ana disse. Nós hoje temos acesso ao Pai de maneira livre. Nós podemos ir ao Pai por meio de Cristo. Da mesma maneira, Cristo hoje ele está como julgador. Nossos nomes estão passando, Deus está fazendo esse papel de julgador. Por quê? Porque essa porta da graça tem que fechar, porque o pecado tem que findar, para que nós venhamos ir para o céu. Então, é muito interessante isso, porque Jesus, ele cumpre todo o papel de amor de Deus. Ele dá oportunidades para todos nós. É eterno porque durante toda a eternidade nós vamos discutirmos e debatermos e voltar para a cruz e não entendermos, porque hoje nós temos assim um reflexo, uma ideia de quem é Deus, de quem é Jesus. Eu acho que para os anjos foi muito mais chocante, porque os anjos conheceram Jesus como Deus, o grande Miguel, e de repente ele vê Jesus como um homem, sabe? Bebendo vinagre. Eu fico imaginando os anjos vendo aquela cena. Eu fico imaginando o próprio Satanás vendo aquela cena. É por isso que a lição nos traz que quando a gente chegarmos no julgamento, nós jamais poderemos falar, Pai, pelos meus méritos. Porque Satanás sempre vai nos acusar pelos nossos méritos. Mas a partir do momento que Jesus diz, é pelos meus méritos, o mal não tem mais força sobre o Filho de Deus. Porque Jesus, o seu sacrifício é perfeito, porque ele nos dá este mérito por meio dele. É incrível, né, Rafael? É Então incrível. significa que mesmo no céu, eu ainda vou lembrar que eu estou lá por causa de Jesus. Que se fosse por eu mesmo, por você, Rafael, A gente não chega. a gente mesmo se nós Você fizéssemos não esse consegue, pezinho um você pro não outro consegue aqui, ó. andar 5 metros pro caminho pro céu. É interessante que, de tudo que a gente estudou, né, eu consegui compreender uma coisinha. A gente sempre quis estar na época de Jesus, ou ver a história de Jesus pessoalmente, né? Mas depois que você falou que ele está agora no santuário celestial, e ele está ali intercedendo por nós, sendo mediador, nosso mediador, e também o nosso fiador, e que nós temos, tipo assim, se eu quiser falar com ele agora, eu posso falar.
Se eu quiser falar daqui 10 minutos, eu posso falar, entendeu? Quando nós temos essa seguridade, entendeu? Quando nós temos isso, traz uma coisa, tipo assim, segurança, me traz paz, porque assim, em qualquer momento que eu estiver ruim, por exemplo, naquela época, eu tinha que ir, chegar e tocar nas vidas de Jesus, mas hoje é simplesmente eu parar aqui, me levar a minha mente, entrar em comunhão com Ele, em conexão com Ele, falar com Ele, tudo isso vai ser resolvido. E essa conexão de Jesus está no santuário celestial, nos traz paz. Ele esteve aqui na terra, sofreu por mim, tudo isso, mas agora está no céu, intercedendo por mim, sendo meu mediador e meu fiador. E ele sempre diz o seguinte: Rafael, fica tranquilo, né? Seu fardo tá pesado, dá pra mim, entendeu? Eu carrego por você, viva a sua vida aí. É incrível que a ideia de sacrifício perfeito, você falando, Rafael, me deu um brilho aqui na cabeça, assim. O meu mérito, eu nunca vou ter mérito. Satanás sempre vai me acusar em alguma coisa, eu sempre vou ser condenado em alguma coisa, sempre vai ter um erro em tudo que eu fizer. Não importa o quanto eu faço, e mesmo quando, infelizmente, minha condição de pecador, mesmo quando eu estou guiado pelo Espírito Santo, em algum momento eu vou ter um erro, porque eu sou pecador humano. Sim. Mas no sacrifício de Jesus não existe esse erro, é perfeito. Então a gente confia nesse sacrifício, como você está falando, de alguém que está lá no céu, e a gente não vai ser enganado, a gente não vai errar. Não vai ser. E quando chegar nos últimos dias, quando Jesus voltar, eu não preciso me preocupar e pensar, eu acho que eu não vou. Se eu confiei no sacrifício, ele é perfeito. Pode revirar de cabo a rabo, pode olhar. Porque eu ajudei as pessoas. Não vai ter nada de errado nesse sacrifício, não vai ter uma brechinha para que eu seja condenado. O sacrifício é perfeito. E o julgamento, Rafael, de Deus, ele não se trata dos erros que eu fiz. Se trata do que Deus fez por nós. Isso é muito forte. A lição diz isso. Caraca. Quando os nossos pecados forem passando lista a lista, todo pensamento, toda intenção, não se trata do que eu, o Ender pecador, fez, mas se trata de como Jesus me redimiu, como Ele me salvou, como esse amor conseguiu transformar um ser pecador e como Ele pôde fazer nós novas criaturas. Se trata dele, do amor dele, em nós e por nós. Amém. E a lição dessa semana vem falando exatamente isso. Se você quer ter essa paz, se você quer ter essa segurança que vai estar salvo, você só precisa fazer uma coisa: deixar ele entrar no seu coração. Porque no momento que você aceitar ele no seu coração, ele fazer morada em você, você não está debaixo das suas ações, mas debaixo da ação dele, e a ação dele é o quê? Perfeita. Perfeito. Então você já está garantido no céu e pode encontrar com a gente num lugar lá bem legal que a gente vai falar daqui uns dias. Então se preparem. É isso aí, galera. Muito obrigado, Isabel. Muito obrigado, Wender. De nada. Tyson. Até a próxima. Prazerzão. Até a próxima. E esse foi o Talkcast agora. O que é esse? Até a próxima. E aí, galera, vocês estão aqui ainda? Olha só, não se esqueçam de comentar, tá bom? Sua opinião é muito importante pra gente. Comenta o que você acha aí. Assista nossos vídeos e compartilhe, ok? Ah, eu estava esquecendo. Se inscreva também, tá bom? Compartilhe com seus amigos aí na sua rede. E é isso. Valeu, fiquei com Deus.